Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Professor Brian Haley por aqui, para falarmos de uma parte extremamente importante de função quadrática. Estou falando do discriminante. O discriminante nós já conhecemos, já estudamos ele dentro de equações de segundo grau. Se você não lembra, dá um pulo lá na playlist, dá uma revisada na parte de discriminante, também conhecido como delta da equação de segundo grau, ou delta da fórmula de Bhaskara, e dá uma revisada porque é importantíssimo você lembrar dele. Nós sabemos que a função quadrática tem essa fórmula, ax ao quadrado mais bx mais c. E se nós igualarmos essa fórmula a zero, fazer com que ela seja igual a zero, nós estamos, no final das contas, querendo descobrir as raízes. Igualou a fórmula a zero, descobriremos as raízes. Geralmente, para se descobrir as raízes de uma função quadrática, nós vamos cair numa equação do segundo grau. Isso daqui é uma equação do segundo grau. Olha a nossa incógnita com grau 2. E para resolver isso, geralmente a gente utiliza a fórmula de Bhaskara. Dentro da fórmula de Bhaskara, nós temos o conhecido delta, ou seja, o discriminante. O discriminante nada mais é do que o delta. E ele tem a fórmula b ao quadrado menos 4ac, com esses três coeficientes. b ao quadrado menos 4ac. Tranquilo? Só que dentro de função quadrática, o discriminante não é só uma etapa da conta para se determinar as raízes da função. Ele dá informações extremamente importantes sobre o gráfico dessa função, tá? Então, nós vamos fazer o estudo desse discriminante, relacionar com o gráfico e vai ser um boom na cabeça, porque essa parte é muito bacana. Vamos lá. Nós temos três coisas, três observações importantes, com três momentos diferentes relacionados ao discriminante, tá? O discriminante pode ser maior do que zero, então delta maior do que zero, ou ele pode ser igual a zero, ou então ele pode ser menor do que zero. Tem esses três casos. Ou seja, ele pode ser positivo, ele pode ser o próprio zero, ou ele pode ser negativo, tá? Positivo, zero ou negativo. Tranquilo até aí. Quando ele for maior do que zero, o que vai acontecer? Nós temos duas raízes que pertencem aos reais. Então, olha só, x1 e x2 pertencem aos reais e x1 é diferente de x2. Duas raízes reais e distintas. Olha aqui, elas são diferentes. Significa que você vai encontrar dois valores para a sua equação, tá? Então, duas raízes para a sua função. Se o seu delta for igual a zero, você também vai encontrar duas raízes reais. x1 e x2 pertencem aos reais também. No entanto, x1 é igual a x2. Nós vamos falar que são duas raízes reais e iguais. Duas raízes reais iguais. Elas representam o mesmo valor, tá? Alguns autores de livros dizem que tem uma raiz, só que matematicamente, como é uma equação quadrada, ela tem duas raízes, ainda que sejam iguais, mas ela tem duas raízes, tá? Então, é bonito falar duas raízes reais iguais, e eu vou falar duas raízes reais iguais, e é isso aí, tamo junto, beleza? Se o delta for negativo, é a mais feia de todos, tá? É feio, quando o delta é negativo, é feio. Por quê? Porque as raízes não são reais. x1 e x2 não pertencem, olha o risquinho aqui, ó, não pertence aos reais. Professor, então posso falar que ela não tem raízes? Não, nunca fale isso. Ela tem raízes. Elas só não são
reais, mas elas têm raízes. Ok? Até aqui? Tranquilo? Essa parte é mais uma partezinha de equação, né? Então, nós vamos começar a relacionar isso daqui com o gráfico da função, tá? Com o gráfico da função. Me acompanha. Eu já vou até te dar uma dica em relação ao estudo do discriminante, tá? Se você reparar, o que a gente está falando? x1, x2, x1, x2, x1, x2. X. Se estamos relacionando isso daqui com um gráfico, eu vou observar o eixo de x, o eixo das abscissas. Não está me importando aqui o eixo de y, o eixo das ordenadas, desculpa. Não é importante para mim analisar o eixo de y, porque eu quero só observar as raízes. E se eu estou falando de raízes de função, seja lá quais forem as funções que você quer trabalhar, tá? Na maioria das vezes aí, até o ensino médio, a raiz de uma função está conectada ao eixo de x. Então, toda a análise que eu vou fazer daqui para frente é relacionado estritamente ao eixo de x, ok? Bom, ok. Então é isso. Vamos lá, vamos por parte. Primeira coisa, antes de mais nada, todo esse estudo do discriminante está relacionado com a parábola da função quadrática. Como nós falamos, essa parábola pode estar voltada para cima ou voltada para baixo. E aí eu quero passar um pequeno macetinho para você memorizar isso, tá? Se nós tivermos o A maior do que zero, sim, esse coeficiente aqui, o Azinho, que acompanha o x ao quadrado, se ele for positivo, automaticamente a nossa concavidade vai ser voltada para cima, ok? Vai ser voltada para cima, ó, já vou até colocar aqui para melhorar. Voltada para cima. O que você vê aqui, ó? Você consegue ver uma carinha feliz igual a mim? Eu consigo ver uma carinha feliz, porque é positivo. Tudo que é positivo é feliz. Essa piada é ruim, mas funciona. E qual é o outro caso? O outro caso é quando nós temos o A negativo. Então, A menor do que zero. Quando A é menor do que zero, a nossa parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, é uma carinha triste, porque é negativo. Tudo que é negativo é ruim. Beleza? Mais ou menos nesse sentido aí. Então, A maior do que zero, concavidade voltada para cima. A menor do que zero, concavidade voltada para baixo. E é isso que nós vamos relacionar aqui, ó. O A relacionado ao zero e o A relacionado a zero também. Se o A for positivo, concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, concavidade voltada para baixo. Beleza? Então eu vou analisar o delta positivo para os dois casos. O delta nulo para os dois casos. E o delta negativo para os dois casos. Ok? É mais ou menos nesse jeito aí que eu quero trabalhar. Vamos lá. Quando tivermos um delta maior do que zero, deixa eu colocar aqui, ó, eixo de x. Lembre-se, eu não estou querendo analisar o eixo de y por enquanto, tá? Eu quero analisar só o eixo de x. Eixo de x, que são as abscissas. O que nós temos aqui para ficar legal? Se o A é maior do que zero, concavidade voltada para cima. Se o A é menor do que zero, concavidade voltada para baixo. E como que eu sei que o meu gráfico está cortando o eixo de x duas vezes? Olha só, observe aqui comigo, por favor. Um corte aqui e um outro corte aqui. Um corte aqui e um outro corte aqui. Como que eu sei que ele está cortando duas vezes? Porque o delta é maior do que zero. O que isso gera? Gera duas raízes reais e distintas.
E quando o meu gráfico corta o eixo de x, eu tenho uma raiz. Portanto, nós temos aqui nesse encontro x1, aqui nesse encontro x2. Ou, se o a for menor do que zero, nós temos x1 e aqui x2. Sempre temos duas raízes, mas o comportamento da parábola é um pouquinho diferente. E o comportamento depende de quem? Do a também. Beleza? Então é isso. A maior do que zero, duas raízes distintas, com cavidade para cima ou para baixo. Essas são as duas possibilidades, não tem outra, tá? Não tem outra. É claro que o seu gráfico ele pode estar bem para cima, ele poderia fazer alguma coisa assim, ó, eixo de x, e aí ele poderia fazer assim, ó, dois cortes pequenininhos, ou cortar bem lá embaixo, não tem problema. Mas ele sempre vai cortar duas vezes, tá? Sempre vai cortar duas vezes. Agora, se o seu delta for igual a zero, aí já vai mudar um pouquinho o comportamento da nossa função, tá? Vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu colocar eixo de x e aqui eixo de x. Abscissa e abscissa. Lembra que eu falei que ele tem duas raízes reais iguais, mas que alguns autores lidam como uma? É porque quando ele toca o gráfico, a impressão que dá é que ele toca o gráfico uma única vez. Olha aqui, essa é a nossa parábola. Esse daqui é o toque do gráfico com o eixo das abscissas, x1, com parábola voltada para cima. Ou então, o gráfico poderia estar fazendo alguma coisa assim, ó, parábola voltada para baixo. O toque é exatamente aqui, da parábola com o eixo, e essa daqui é a nossa raiz. Aí a gente pode escrever x1 igual a x2, tá? Nesse ponto. Ou simplesmente x1, ou x1 igual a x2, tanto faz, porque são iguais, tá bom? Então, delta igual a zero, x1 igual a x2, para cima ou para baixo. E por fim, nós temos delta menor do que zero. Vou novamente desenhar aqui o eixo das abscissas, eixo x e eixo y. Galera, é muito tranquilo raciocinar sobre isso. Tem uma lógica por trás disso tudo, tá? Se eu tenho duas raízes, eu toco, o gráfico corta o eixo das abscissas duas vezes, independente do A. Se ele é igual a zero, o gráfico vai cortar o eixo de x uma única vez. E se ele é menor do que zero e não tem raízes, ele não toca o gráfico. É isso, simples, tá? Então ele não toca o gráfico. Olha aqui, é uma parábola flutuante, não encosta o eixo de x. Exatamente assim, sem encostar o eixo de x. Tranquilo? É isso daí, tá? O estudo discriminante é esse, é bem tranquilo de ser feito, requer um pouquinho de atenção, tá? Eu quero passar para vocês agora uma ideia muito importante que vocês vão ver em pouquíssimos livros. Essa ideia está relacionada ao eixo y também, tá? Quando eu estou trabalhando com delta menor do que zero, é possível fazer uma relação com o eixo de y que, digamos, esteja aqui assim, ó, eixo y, ou esteja aqui assim, eixo y, tá? Pode ser em qualquer caso. O eixo de y, ele tem uma parte positiva e uma parte negativa. A parte positiva está aqui e a parte negativa aqui para baixo, tá? Que não dá para colocar direito, mas dá para perceber. Já aqui nesse gráfico, daqui para cima é positivo e daqui para baixo, nossa, que chave linda! Vamos de novo. Agora sim, é negativo. Tranquilo? O que nós vamos perceber? Como a parábola é flutuante, todos os valores estão na parte positiva de y.
Assim como, quando o A é negativo, todos os valores estão na parte negativa, tá? Conseguiu perceber isso? Aqui, olha só, aqui em cima, vamos colocar o eixo aqui, por exemplo, eixo de Y. Temos um pedaço do gráfico na parte negativa e um outro pedaço na parte positiva. Aqui não, é tudo positivo ou tudo negativo. E aí, como que nós vamos falar? Se está tudo positivo, falaremos estritamente positivo. E se está tudo negativo, estritamente negativo, tá? Então, a função quadrática com um delta menor do que zero e o a positivo é estritamente positivo. A função quadrática com um delta menor do que zero e o a negativo é estritamente negativo. Essa foi a nossa aula de hoje. Dá um like nesse vídeo, compartilha, segue o canal, deixa seu comentário, dá um joinha e um mortal para trás e tchau!